Olá, pessoal. Professor Adriano aqui, aula de História Geral. Hoje nós vamos dar continuidade à história da Antiguidade Clássica, Grécia Antiga. Em aula passada, falamos de período pré-homérico, período homérico e iniciamos período arcaico com o estudo da polis de Atenas, a cidade de Atenas. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a cidade de Esparta, e aí vamos entrar na aula nova, né, fazendo a referência aí ao período clássico, que é o período das guerras, e o período helenístico, que é o período de expansão da cultura grega. Tudo bem? Vamos lá, acompanhando comigo. Primeira coisa que o prof vai pedir a partir de agora é, vai lá no chat, digita seu nome completo para valer como chamada, tudo bem? Pode fazer isso a partir de agora, beleza? E eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para a gente poder ver a referência, né, do período arcaico falando da cidade de Esparta, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala, e peraí, eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar a tela enquanto vocês estão escrevendo. Um pouco mais dado num trinho de Frank Miller, né, em 6 edições, mostrando aí a referência da cultura espartana e da guerra, né, da guerra médica no chamado desfiladeiro das Termópilas. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Todo mundo consegue ver meu slide aí? Tá todo mundo vendo ele? Dá para ver de boa. Ok, então vamos lá. Então, quando a gente fala da cultura espartana, né, nós estamos fazendo referência a esse momento de uma sociedade que vai se instituir com um elemento totalmente militarizado, tá? Então, o que nós temos que entender é por que Esparta desenvolveu essa cultura militarizada. Tá certo? Peraí, está tendo algum errinho aqui. O que está acontecendo? Tem alguém pedindo para entrar? Já foi. Vamos lá de novo. Então, aqui. Espera aí, pessoal, vou ter que fechar isso, eu não estou conseguindo ativar as canetas ali. Vamos de novo. Aí, agora foi. Então, nós, quando falamos de Esparta, nós vamos identificar primeiro o seguinte. Em Esparta, nós vamos ter como forma de governo diferente, né, diferente de Atenas, uma oligarquia monárquica. Oligarquia, poucos governam. No caso aqui, uma elite, tá? Essa elite, ela faz referência, né, aos esparciatas, aos guerreiros dentro da sociedade espartana. Tudo bem? Aqui era para fazer um izinho. Vamos fechar aqui. Então, essa elite que tem acesso ao poder, uma elite que governa a sociedade espartana. E essa sociedade espartana, sendo governada por essa elite oligárquica, né, estabelece o poder. Então, o poder fica concentrado nas mãos daquele que é considerado espartano. Volta para cá. Continua todo mundo vendo o slide comigo? Sim. Pessoal, dá um ok aí para o prof, para eu ter certeza. Sim. Ok. Obrigado. Vai lá. Muitos às vezes perguntam, professor, os caras eram daquele jeito mesmo? Sim, gente, eles eram daquele jeito mesmo. Agora, por que eles desenvolveram uma cultura daquela maneira? Então, primeiro, forma de governo, uma oligarquia militar. Eu tenho 2 reis governando Esparta. Então, Esparta é uma diarquia. Os 2 reis têm a mesma função, uma função militar e uma função religiosa, né, administrativa religiosa. Tá? Por que 2 reis? Porque o rei espartano vai para a guerra, ele luta no campo de batalha e corre o risco de morrer. Então, se o rei morre, já tem outro rei na cidade para poder administrar ela, escolher um segundo rei e assumir o governo a partir dali.
Tá? Então, Esparta, modelo político, oligarquia monárquica, onde essa monarquia era uma diarquia com 2 reis com funções estabelecidas. Tá? É óbvio que fica um rei mais proeminente, aparecendo mais. Caso esse morra, é que o outro assume como rei dentro da cultura espartana. Tá? Então, esse momento aí, dentro do processo da história de Esparta. Bem, voltando aqui. Então, a gente tem esse modelo. Agora, a sociedade espartana, e aí que vai estar o elemento oligárquico, ela vai ser dividida basicamente em 3 grupos. Isso está na sua apostila, na página 521, caso você queira acompanhar também por lá. Tá? Então, eu tenho, de um lado, o chamado Sparsiata, ou espartano, né? Não importa. Também chamado de homoi ou pares. Tá? Então, aqui, Sparsiata. Esse cara aqui, é o equivalente ao que a gente chama de cidadão. Tá? É o Sparsiata, que é cidadão dentro de Esparta. Ou seja, é o cara que possui direitos políticos, direitos de participação. Tá? Lembra lá de Atenas? Para ser considerado cidadão, tinha que ser homem, maior de 21 anos, né? Livre, ateniense, filho de ateniense. Para ser esparciata, o que eu tenho que ser? Ser filho de esparciata. Simples assim. Acabou. Não importa se é homem ou se é mulher. Tá? E quem que é o esparciata? É o descendente do Dório. Quando a gente falou de história da Grécia Antiga, nós falamos ali do período, né, da diáspora grega, a primeira diáspora grega, que ocorre em virtude da chegada, né, dos dórios no território da Grécia. Quando os dórios chegaram na Grécia, né, os dórios vão promover a diáspora. Os dórios vão ocupar a região do Peloponeso, né, e ao tomar a região do Peloponeso, os dórios vão desenvolver, vão fundar algumas cidades, e eles vão fundar a cidade de Esparta. Olha lá, na sua apostila está escrito assim: os esparciatas não eram muito numerosos, nem maioria, cidadãos de vida militarizada e com plenos direitos, educados para a guerra. O parágrafo acima faz uma outra referência ainda. As camadas sociais de Esparta obedeciam à tendência comum das cidades-estado gregas, de divisão em 3 camadas: cidadãos, homens livres com direitos políticos; camada intermediária, formada por homens livres, porém subordinados a outros e com poucos direitos políticos ou nenhum; e a camada subordinada, composta pela maioria da população. Eram os homens sem liberdade controlados por outros, que seriam, no caso, os escravos. Tá? Então, em Esparta, eu tenho de um lado os esparciatas, cidadãos, são os guerreiros, os descendentes direto dos dórios. Então aqui eles são descendentes direto dos dórios, que ocuparam a região e são os fundadores da cidade de Esparta, tá? Então, dórios. E aí nós temos um outro grupo chamado de periecos. Os periecos, a palavra perieco é que dá origem ao termo periferia, né? Eles eram ou pequenos proprietários de terra ou pequenos comerciantes, podiam participar do exército espartano em posições subalternas, ou seja, não nas funções principais, ou seja, dentro do exército espartano eu tenho o esparciata, que seria o soldado de elite, e eu tenho o perieco, que é aquela bucha de canhão, é o peão, né, no tabuleiro do xadrez, aquele cara colocado ali só para fazer volume. Né? O termo perieco quer dizer moradores da periferia. Por quê? O perieco, na maioria das vezes, ele era um estrangeiro que foi morar em Esparta. Por que ele foi morar em Esparta? Devido à proteção da cidade. Né? Uma cidade lotada de guerreiros, dificilmente alguém vai querer invadir essa cidade. Então vamos para lá. Só que como ele não é um descendente dos dórios, ele não é um esparciata, certo? Ele não possui direitos políticos. Então, ele não é tratado do mesmo jeito que os outros esparciatas são. E aí, boa parte dessa galera vai morar em torno da cidade. Eles não moram no centro da cidade de Esparta, eles moram em torno dela. Então, perieco, moradores da periferia, né? Eles moram ali em torno da cidade de Esparta.
tá? Podiam ser pequenos produtores rurais ou comerciantes. A grande maioria dos periecos eram comerciantes mesmo, tá? Até porque o esparciato, o espartano, ele está muito mais preocupado com a condição agrícola, com a produção agrícola, tá certo? Então, essa situação aí, né? Essa situação em relação ao esparciata, muitas vezes ela era ela acontecia, ela era colocada, né, numa condição de que a função dele é cuidar da produção rural, né, das terras do Estado e fazer a guerra. É essa a situação. Estou voltando aqui no chat rapidinho, sim, depois eu vou enviar esses slides, eu posto ele no Classroom, né? Isso, eu terminando a aula, já entro lá para não esquecer, coloco no Classroom o slide que dá para vocês acompanharem por lá. Quem chegou agora, por favor, manda seu nome completo aí no chat para valer como chamada, tudo bem? Vou voltar lá para o nosso slide para falar do porquê que eles vão se tornar uma sociedade militarizada, que é essa grande pergunta, né, que precisa ser respondida, só porque eu vim aqui entrou mais alguém. Que é a grande pergunta que precisa ser respondida, né, quando a gente fala do assunto. Então, vamos lá. Bem, gente, em Esparta, nós vamos ter uma parte da população que são tratados como escravos. Às vezes, a palavra melhor aqui seria chamá-los de servos do Estado. Servos do Estado, porque os escravos em Esparta eles não são propriedade particular, eles pertencem ao Estado espartano, né? Eles pertencem à cidade de Esparta. Quem são os ilotas? São aqueles povos que, quando os dórios chegaram, não conseguiram fugir. Lembra? Diáspora grega? A diáspora grega é a dispersão do povo grego com a chegada dos dórios. Alguns não fugiram, não conseguiram sair. Essa galera vai ser escravizada pelos dórios e passarão a ser chamados de ilotas. Então, quem é o ilota? O ilota é o servo do Estado espartano. É o escravo do Estado espartano. Tudo bem? Então, é esse cara aí que faz parte, né, que está nessa relação de, vamos dizer assim, servir o esparciata. Ele é a mão de obra, é ele que trabalha para manter a sociedade espartana funcionando, tudo bem? Ele que é o escravo dentro de Esparta. Vamos lá ver a referência que tem ali na sua apostila. Ilotas, escravos pertencentes a Esparta, subjugados e mantidos perto dela. Os ilotas. Sua origem está relacionada às conquistas de regiões vizinhas, cujos habitantes perderam sua terra e sua liberdade. A função dos ilotas era trabalhar nas terras dos esparciatas, repassando-lhes grande parte de sua produção. Não tinham nenhum direito, constantemente se rebelavam e eram constantemente massacrados pelos espartanos. A sociedade espartana vai se constituir como uma sociedade militarizada. E Esparta só vai se tornar uma sociedade militarizada exatamente por causa do grande número de ilotas. Ou seja, na cidade de Esparta, eu tinha mais escravos do que homens livres. Vou fazer uma representação bobinha aqui, mas que vai ser válida, vai te ajudar a entender algumas coisas. Vamos imaginar que este ponto aqui é a cidade de Esparta, tá? Então, aqui em Esparta, eu tenho os espartanos que vivem nela, né? Os esparciatas, bem como os periecos. Pô, apagou tudo, eu queria fazer um desenho, ele fez uma linha. Então, vamos lá de novo. Aqui, Esparta. Vamos pôr o símbolo de Esparta, que é o lambda, o delta. Vai lá. Então, Esparta está ali. E eu tenho, né, do lado de Esparta, vamos colocar como uma vila, uma cidade, onde moram os ilotas. Então, os ilotas moram aqui. A condição dos ilotas, ela é muito maior, o número de ilotas, do que o número de espartanos, ou seja, de homens livres. Qual é o problema, gente? Eu tenho mais escravos do que homens livres. E aí você tem que lembrar uma coisa, não existe nessa época arma de fogo. Como que eu vou conter os ilotas se eles estão num número maior do que o número de esparciatas, ou seja, de homens livres?
como que a gente contém esse elevado número de escravos dentro da sociedade espartana? Aí vai surgir um cara, né, ele é considerado mítico porque não dá para comprovar totalmente a existência dele, um legislador chamado Licurgo, que vai criar as leis de Esparta dizendo o seguinte: para a gente poder manter nosso modo de vida e manter os ilotas trabalhando para nós, e nós não sermos massacrados pelo número de ilotas, que é um número maior, nós precisamos criar uma sociedade militarizada. A gente precisa deixar os ilotas com medo de nós. Eles têm que ter medo da gente. E como que a gente faz isso? Né? Porque não é um período como hoje de rede social, você pode parecer ser algo que você não é. Se o cara disse que ele vai fazer aquilo, ele tem que provar isso, ele tem que mostrar esse poder. Tudo bem? Então, Esparta, né, Licurgo, vai estabelecer uma criação para os homens e para as mulheres voltados para a formação militarizada, para o culto do corpo, né, para criar super soldados, soldados perfeitos, seria essa relação. Tudo bem? Então, Esparta vai desenvolver uma sociedade militarizada porque ela precisava conter o elevado número de escravos. Então está aqui o porquê disso. E aí, o Esparciata vai passar por um ritual chamado de agogê. É no agogê que a gente vai ter o treinamento dos garotos espartanos para se tornarem soldados em nome de Esparta. Tá? O agogê. Então, o garoto com 7 anos de idade era retirado dos pais, passa a ser criado pelo Estado espartano, ele vai aprender a lutar, vai aprender a roubar, vai aprender a usar da violência, né? Aquela frase, somente o forte sobrevive, ela tem muito sentido em Esparta. Ele vai aprender a usar armas leves, como lança, facas, espadas. E aos 18 anos de idade, esse garoto passava por um ritual de formatura chamado de cripta, né? A gente pode traduzir cripta como brincar de esconde-esconde. A cripta ela tem 2 funções. Ela é um ritual para garantir a maioridade do garoto espartano, ou seja, é após a cripta que ele vai entrar dentro do exército. Então, por enquanto, ele ainda não está no exército. É a partir daí que ele vai entrar no exército espartano. Tá? E a cripta também servia para diminuir a densidade demográfica dos ilotas. Tá? O que era a cripta? Alguns ilotas receberiam a permissão para tentar fugir da cidade, né? E à medida que eles iriam tentar fugir, um grupo de espartanos que estivesse completando 18 anos naquele ano seria enviado para tentar impedir a fuga desses ilotas. Tá? O garoto que matasse o maior número de ilotas e trouxesse as orelhas como comprovação, né, ele seria admitido no exército espartano, ele receberia a sua maioridade. Então, vai lá, né? Formatura de vocês no 3º ano, primeiro porre oficial na frente dos pais, formatura do garoto espartano, vamos degolar alguns ilotas e arrancar as orelhas deles para comprovar que eu fiz isso, né? Então, é uma situação bem diferente aí, é uma situação bem estruturada, né, com relação à figura da sociedade. Tá? O próprio Licurgo, que criou essa regra, para não poder virar rei em Esparta, criou uma regra ainda, olha o cara, né, que o primeiro legislador, aquele que criasse as regras, deveria ser exilado da cidade. Então ele mesmo vamos dizer assim, se condenou ao exílio para não ser endeusado na cidade de Esparta, para não criar essa relação de teocracia. Tudo bem? Então, sociedade espartana, uma sociedade militarizada, né, com grandes soldados que passavam pelo ritual do agogê, pela situação da cripta, para poder conter o grande número de escravos. Né? Tem mais escravos do que homens livres, e como tem mais escravos do que homens livres, eles precisavam criar um meio de conter isso. Bem, a mulher em Esparta também possui direitos, então ela tem direitos, diferente da mulher ateniense, tá? Até porque em Esparta acreditava que somente a mulher espartana pode gerar os soldados de Esparta. Então, para ter soldado espartano, tem que ter a mulher espartana. É uma analogia simples e rápida. Agora, a diferença é que em Esparta, por causa dessa analogia, a mulher vai ter direitos.
Inclusive, a mulher espartana ela podia se divorciar do marido caso ele não comparecesse em casa e cumprisse com suas obrigações. Tá? Até porque, pessoal, vamos entender um outro ponto, o garoto espartano ele fica dos 7 aos 18 no agogê, dos 18 aos 30 anos ele fica dentro do exército, com 30 anos ele recebia permissão para casar, e além da permissão para casar, ele recebia um pedaço de terra do Estado espartano, né, para ele poder cultivar, administrar, recebia ilotas para trabalhar para ele, e aí ele recebia permissão para casar. Então ele casaria, né, agora já com um pedaço de terra e escravos para trabalhar para ele. O problema é que esse cara ainda vai ficar no exército até os 60 anos. Então, dos 30 aos 60, ele vai continuar participando do exército, indo almoçar lá todo dia, para almoçar com seus amigos de caserna, né? Vai continuar mantendo as amizades, as relações políticas dentro do quartel, né? As hierarquias militares. Então, ele vai se manter ainda por muito tempo. E aí, quem que cuida da casa? Quem que administra os escravos? Né? É a mulher. Então, por isso que, na sociedade espartana, a mulher possui amplos direitos, muito diferente da sociedade ateniense, onde a mulher não possuía os mesmos direitos, né? Não era tratada como cidadã. Tudo bem? Então, vamos lá finalizar essa parte. Aqui. Isso. Aqui é uma imagem, tá? Essa é uma estátua do rei Leônidas, com a famosa frase Molon Lambé, que é a frase que ele disse quando os persas foram invadir as Termópilas, né? Nós tínhamos ali 6 mil gregos aproximadamente, desses 6 mil gregos, 300 espartanos, tá? Quem vai defender o desfiladeiro são só os 300, os outros 6 mil vão ficar numa outra posição para defender, tá? Acredita-se, né? A literatura fala que tinha 1 milhão de persas, um exagero, devia ser uns 100 mil homens, mesmo assim é muito, 100 mil para 300 caras ou 100 mil para 6 mil caras, se a gente colocar um número total de pessoas. E aí os persas falaram para os espartanos largarem suas armas, e aí os espartanos entraram em formação e repetiram a frase famosa, venham buscar, Molon Labé, ou seja, se quer minhas armas, venham pegar minhas armas aqui comigo, vem aqui pegar. Tá? Então é a referência, né, de que o espartano não iria se render. Tudo bem? Alguma pergunta que surgiu ali no chat? Vamos olhar? Ah, tá, não. Só a presença de vocês. Bem, pessoal, a gente vai falar agora do período clássico, né, e do período helenístico, encerrando o estudo de Grécia Antiga. Né? Período clássico, nós vamos situar as duas grandes guerras dos quais os gregos vão participar juntos. Como a Grécia era instituída em cidades-estados, né, era muito comum um conflito entre elas. Agora, quando nós vamos para o período clássico, nós vamos fazer referência, né, a uma guerra conjunta das cidades-estados gregas. Eu fiz aqui ainda uma caracterização econômica, tá? A Grécia pode ser dividida basicamente em duas Grécias, uma Grécia rural e uma Grécia voltada para o comércio, né? Então nós temos cidades-estados que viviam basicamente da agricultura e algumas que viviam muito mais do comércio e da exploração marítima, né? Do comércio marítimo. Esparta representa bem esse modelo rural, dessa Grécia que depende da produção agrícola de subsistência, enquanto Atenas representa bem essa Grécia marítima voltada para o comércio. Então agora vamos entrar ali em período clássico. Período clássico está na página 522, tudo bem? Ele vai trabalhar melhor, se você olhar na página 522, só tem um parágrafo, aí você fala, caraca, mano, só isso. É que ele vai trabalhar as guerras melhor com vocês na Grécia Antiga 2, que está lá na página 529, tudo bem? Ali está Guerras na Grécia Antiga, ele fala da Guerra Médica, ou Guerra Greco-Pérsica, e vai falar da Guerra do Peloponeso. Então vamos lá. Período clássico, marcado então pelas guerras médicas. Gente, tem que lembrar que os persas, né, também eram chamados de medos. Você chamar um persa de medo, você estava xingando ele, tá? Ele não gostava disso. Era tratado como um termo pejorativo, tá? Era tratado como um termo pejorativo. Então, guerras médicas, guerras
pérsicas, ou, como a gente pode colocar, as guerras greco-pérsicas, ou seja, é um conflito entre os gregos e os persas pela hegemonia, pelo controle na Ásia Menor. Tem uma palavrinha importantíssima quando a gente fala aqui, essa disputa pela hegemonia da Ásia Menor. Nós estamos falando, tá, dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, tá? É a região ali onde fica Constantinopla, era onde ficava Troia. Então, é uma área que sempre foi tratada, sempre foi colocada como um elemento de disputa política por povos que vinham da Grécia ainda, por povos que vinham da Ásia. Tudo bem? Então, esse período aí, essa região, né, que a gente chama ali do Estreito de Dardanelos, o Estreito de Bósforo. A Guerras Médicas, ela vai ser marcada por algumas batalhas. A Primeira Guerra Médica, o rei Dário vai tentar invadir a Grécia, né, e vai ser derrotado pelos atenienses somente na chamada Batalha de Maratona. Então, na Batalha de Maratona, né, nós vamos ter aqui a vitória ateniense perante os persas. Vai se passar um período, esse primeiro momento aí é em 490, no ano de 480 aproximadamente, quase 10 anos depois da Batalha de Maratona, o rei Xerxes, filho do rei Dário, vai tentar invadir a Grécia novamente, né? E aí nós vamos ter as famosas batalhas das Termópilas, né? A Batalha de Plateia, a Batalha de Salamina, as mais famosas aqui, a Batalha das Termópilas, onde os 300 tentam conter a invasão da Grécia, os persas foram para o litoral de Atenas, tentaram entrar pelas Termópilas, é um desfiladeiro, né? E aí os persas, os gregos vão se afunilar no desfiladeiro para impedir que os persas avançassem e invadissem a Grécia. Porém, o que vai ocorrer ali? Os espartanos serão traídos, tá? Essa traição ela é real, a gente só não pode dizer se foi aquele cara igual aparece no filme, mas ocorre mesmo uma traição. E aí os persas vão dar a volta e vão achar uma trilha de bodes, vão dar a volta na formação e vão cercar os espartanos. Tudo bem, gente? Vão cercar os espartanos. E os 300 vão ser mortos ali na Batalha das Termópilas. Depois da Batalha das Termópilas, temos a Batalha de Plateia, onde vai ser a vingança espartana. Vamos ter aí 40 mil gregos contra 100 mil persas. Desses 40 mil gregos, 10 mil eram espartanos. Né? Os 10 mil espartanos vão pedir para entrar primeiro na batalha contra os 100 mil, então 10 para cada homem, e falaram assim, daqui uma hora vocês podem se juntar na batalha. Imagina a rança dos caras por terem perdido o seu rei Leônidas. Tudo bem? Então, Batalha de Plateia, que vai fazer os persas correrem para o mar, onde a gente vai ter a famosa Batalha de Salamina. E a Batalha de Salamina, vitória também. Tanto a Batalha de Maratona como a Batalha de Salamina, a vitória ela fica atribuída a Atenas. Então, é interessante isso aqui. Atenas vai sair das guerras médicas como a cidade mais importante da Grécia, tá? Porque, vai lá, na de Termópilas os espartanos perderam, né? E na Batalha de Maratona, na Batalha de Salamina, os atenienses venceram. E é a Batalha de Salamina que a gente considera como a batalha mais importante, pois é ela que expulsa os persas, que bota os persas para correr, tá, gente? Então, essa referência dela aí. Deixa eu ver aqui o sinal que vocês me deram ali. Vamos verificar rapidinho. Minutos finais da nossa aula. Alguém perguntou alguma coisa? Fez um barulhinho aqui, mas ninguém pediu para entrar. Então, volto para a nossa apresentação. Pessoal, vocês estão muito quietinhos, está tranquilo até aqui? Está todo mundo me acompanhando? Lembrando aí, né, que são assuntos cruciais para vocês. Foca no vestibular, gente, foca no Enem, né? Tá uma situação um pouco complicada para todo mundo, né? Muito adversa, muito estranha a nós, mas lembra disso, o foco é o vestibular. O foco é o Enem. Ele vai rolar, vai sabia, vai acontecer, então a gente tem que se preparar, tá? Você não pode se esmorecer, deixar a bola cair, deixar cair o ritmo de estudo, porque tem que manter esse processo aí. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então, para os minutos finais da nossa aula, né? Na verdade, não são tão finais ainda, mas indo para os momentos finais dela.
Falta o FMS aí, tô ligado. A gente está acompanhando para poder saber disso tudo. Beleza? Bom dia, senhor Fernando. Acordou tarde, hein? Mas tá perdoado, tá perdoado. Vamos lá, gente. Então agora, vamos finalizar as guerras médicas para a gente poder ver essa referência. Todo mundo continua vendo o slide do prof? Tá todo mundo vendo ele aí normalmente? Só dá um salve aí no microfone falando ok. Ok. Então aqui, ó. Batalha de Maratona, Batalha das Termópilas, Batalha de Salamina, Batalha de Plateia. E aí, Atenas sai das guerras médicas como a cidade mais importante. Porque vai ser associado que Atenas foi a cidade que conseguiu conter, né, vamos usar essa palavra, conter e expulsar os persas. Tudo bem? Então, a referência aí acaba sobrecaindo, acaba caindo sobre a cidade de Atenas. Bem, nos momentos finais da guerra, vai ser criada uma liga, chamada de Liga de Delos. Delos era uma cidade, na Grécia, considerada neutra, gente. Tá? Era lá que ficava o oráculo. Eu digo neutra porque quase ninguém tinha problemas com Delos. Todo mundo tinha uma relação possível com Delos. Tudo bem? Então essa era a figura aí. E aí o que acontecia? Vão criar em Delos, então, como se fosse uma assembleia, para que todos que lutaram ali nas guerras médicas mandassem para Delos dinheiro, equipamentos, armas para ficarem guardados. Por quê? Caso ocorresse uma nova invasão dos persas, caso ocorresse esse momento novamente, tá? Os gregos correriam para Delos, pegariam aqueles recursos para combater os persas. O problema é que a Liga de Delos ela ficou sob controle exclusivo de Atenas. Então, quem comanda a Liga de Delos era Atenas. No início, era para ser apenas um comando militar, tudo bem? Só que, né, o governante Péricles, né, que vai ser o auge da democracia ateniense, ele vai pegar os recursos da Liga de Delos e, como um bom político, vai desviar esses recursos para embelezar a cidade de Atenas. É com os recursos da Liga de Delos que ele manda construir, por exemplo, o Paternon, tudo bem? Então esse processo vai se desenvolver, vai acontecer durante esse período aí. Só que algumas cidades gregas não vão aceitar o imperialismo espartano, não vão aceitar Esparta, o imperialismo ateniense, não vão aceitar Atenas querendo controlar todas as cidades. Então a gente vai ter, nesse momento, um enfrentamento, né? Nós vamos ter, nesse momento, uma situação onde a cidade de Esparta, ela vai ter uma aliada, é a cidade de Corinto, né? Vão se colocar contra a referência de Atenas, da Liga de Delos, e vão contra a Liga. Então, a Liga do Peloponeso. Então aqui, né, Péricles, governante de Atenas, desvia parte dos fundos da Liga de Delos para embelezar a cidade de Atenas, provocando revolta em outras cidades, principalmente Esparta e Corinto. Esparta, então, vai criar uma outra liga para enfrentar a Liga de Delos. Ela cria a Liga do Peloponeso. E aí a gente já vai entender, então, o que é a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é o conflito entre a Liga de Delos, comandada por Atenas e representando a democracia, versus a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta e representando o modelo de oligarquia. Tudo bem? Então, essa é a situação que vai ser, né, instituída, que vai se estabelecer no Brasil daquele momento, tá? E vai iniciar esse processo político, tá? De conflito perante, né, a figura de Atenas e da Liga de Delos.
aqui um mapinha mostrando a Guerra do Peloponeso, né? Eu acho que é um laranja essa cor aqui, mostrando Atenas e seus aliados. Então, Atenas tem muito mais aliados. Na verdade, todos os aliados dela aqui, ó, pegam a região, né, da Magna Grécia. Aqui, ó, deixa eu pegar uma cor diferente para vocês visualizarem. Vamos usar um vermelho. É aqui que fica, ó, Estreito de Bósforo e Estreito de Dardanelos. Essa regiãozinha no mundo, gente, é o que gerou a Guerra de Troia, guerras médicas, Primeira Guerra Mundial. Sempre tem um probleminha aí para controlar essa área. Porque quem controla essa área consegue controlar, como que eu vou dizer para vocês, tudo que vem do Mar Negro, da região da Crimeia, para o Mar Mediterrâneo. Serve de ponto de entrada também do Oriente. Então, é uma área aí, tudo bem? Então, esse processo aí, relacionado, né, com a figura... Agora, bicho. Deu uma bugadinha? Agora melhorou? Tem como você repetir o que você falou antes? Não, eu irei repetir. Eu só quero saber se melhorou meu áudio. Melhorou. Melhorou? Ok, então vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é: Guerra do Peloponeso é um conflito, portanto, entre a Liga de Delos, comandada por Atenas, versus a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta. Né? Por que isso? Porque, né, Atenas começou a desviar os recursos da Liga de Delos para poder embelezar a cidade. A cidade tinha sido destruída, gente, em virtude do conflito, tinha sido destruída em virtude da invasão, né, das guerras médicas. Então Atenas achou mais que justo usar os recursos em proveito próprio. Então ela vai usar esses recursos aí para poder se recuperar da invasão persa. Só que isso provoca o descontentamento de Esparta, né, que junto com a cidade de Corinto cria uma liga, a Liga do Peloponeso. Então as áreas em verde aqui, as áreas controladas por Esparta. A Guerra do Peloponeso vai durar aproximadamente 30 anos, gente. 30 anos é muito tempo de guerra. E eu não sei se ficou claro, mas agora eu vou falar para deixar bem claro. A Guerra do Peloponeso é uma guerra civil. São as cidades-estados gregas contra elas mesmas. Ou seja, é a Liga de Delos versus a Liga do Peloponeso. É uma guerra civil que está acontecendo. Tudo bem? Então, 30 anos de guerra civil vai promover, né, vai provocar o enfraquecimento das cidades gregas, elas vão se enfraquecer. Nesse período, aqui em cima, não aparece no mapa, mas aqui em cima fica a Macedônia, né? Os macedônios vão interferir várias vezes na Guerra do Peloponeso, usando de diplomacia, ora ajudando Esparta, ora ajudando Atenas, ora vendendo equipamento, ora emprestando equipamento, coisas do tipo. Então, a cidade a região da Macedônia vai fazer esse processo, vai ser interessante isso aí. Pasmem, olha só, porque tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, para lá, é Império Persa. Os persas vão se intrometer na Guerra do Peloponeso, né? E parte deles se intrometendo na Guerra do Peloponeso aí é no sentido de incitar Esparta. Olha os persas, né? Vão incitar o processo da Guerra do Peloponeso, aí meio que ficando do lado dos espartanos, investindo nesse processo. Tá? Então é interessante aí, tá? Essa relação de colocação, né? De figura, né? De disputa política. Após 30 anos de guerra, quem vence a Guerra do Peloponeso? Esparta. Esparta vence a Guerra do Peloponeso, mas Esparta sai enfraquecida. Esparta sai tão enfraquecida da guerra quanto todas as outras cidades, né? Porque mesmo vencendo, o enfraquecimento foi grande. 30 anos de guerra civil, pô, não tem como manter esse poder, não tem como manter a estrutura política. Então, o que acontece? É nesse momento, tá? Vai surgir ali, Atenas vai se entregar, vai ser restituída, vai tirar a democracia, vai ser criada uma tirania, chamada Tirania dos 30, porque vão ser 30 membros das famílias mais importantes de Atenas que vão cuidar da cidade. Só para saber, um ano depois eles voltam com
voltam com a democracia, tudo bem? Então, eles devolvem a democracia um ano depois, ao fim da Guerra do Peloponeso. Só que nesse período, o rei da Macedônia, Felipe II, ele se aproveita do enfraquecimento geral das cidades gregas e ele invade a Grécia. Ele invade a Grécia, vai submetendo cidade por cidade e ele vai centralizar o poder. Tá? A única cidade que não vai aceitar o domínio macedônico é Esparta, né? Obviamente. Porém, gente, a Grécia toda agora está sob domínio macedônico. Felipe II, rei da Macedônia, ele acaba morrendo, né? E o filho dele, Alexandre, assume o comando de toda a Grécia. É o que a gente chama, então, de período helenístico. A gente até comentou o termo semana passada, né? Helenístico, estou falando do heleno. O heleno é o grego. Então, o período helenístico, eu estou falando da junção da cultura grega, heleno sem H mesmo, tá, galera? Não estou escrevendo errado, não. É o período da junção, da fusão da cultura grega com a cultura oriental, né? E o período marcado aí pelo governo de Alexandre o Grande. Então, período onde Alexandre, filho de Felipe, rei da Macedônia, conquista toda a Grécia, tá? E aí ele vai promover a unificação do território. Ou seja, a partir do período helenístico, podemos dizer que a Grécia, a partir de agora, virou um império. A Grécia, a partir deste momento, né, ela se torna, né, um Estado centralizado. A Grécia, a partir desse momento, não é mais um modelo de cidade-estado. A partir desse momento, a Grécia é um Estado unificado, um Estado centralizado, né? E no caso de Alexandre, o imperador de toda a Grécia, né, do Império Helenístico. Tudo bem, gente? Tá tranquilo ainda aí comigo? Vamos lá, finalizando, né? Alexandre vai iniciar uma política expansionista, militarista, vai sair aí conquistando várias áreas, né, da Grécia, da Pérsia, norte da África, o Egito, a Península Balcânica, toda a Península Arábica. O cara vai chegar até a fronteira da Índia. Então ele vai promover uma expansão territorial gigantesca em nome da cultura helênica. Por onde ele passou, ele vai imitar isso dos persas, por onde ele passou, Alexandre vai, primeiro, preservar a cultura dos vencidos. Então, ele respeita a cultura dos povos vencidos. Vai mandar fundar, construir inúmeras cidades nos moldes gregos. Lembrando a cidade de Atenas com a Ágora, que era o centro comercial, e a Acrópole, que era o centro religioso. Para poder fazer o quê? Para divulgar a cultura grega, né? Para poder estimular os povos considerados por ele bárbaros a seguir a cultura grega. Vai ainda, né, incentivar o casamento de seus generais e capitães com princesas dos reinos invadidos, para gerar uma miscigenação. O cara vai incentivar a miscigenação entre gregos e os povos da Península Arábica, do Egito, da Península Balcânica, de toda a Pérsia, né? Ele vai conquistar a Babilônia, que era a capital do Império Persa, tá bem? Então, olha aí, era a relação que vai se apresentar, que vai acontecer durante o domínio de Alexandre. E ele vai criar um império tão grande que a gente chama de primeira globalização política e econômica do planeta. Por favor, não esqueça de colocar sempre do mundo ocidental, tá? Porque se a gente lembrar mundo oriental, gente, o Império Persa também fez isso, né? Então, aqui do ponto de vista ocidental, nós temos, né, essa globalização promovida por Alexandre o Grande. Tudo bem? Então aí, período helenístico, respeitava a cultura dos vencidos, política expansionista, vai formar um grande império que vai da Grécia até mais ou menos a Índia, tá certo? Então chega mais ou menos até lá na Índia. Então é esse o ponto aí que a gente verifica, né, dessa relação da cultura grega sendo divulgada, expandida por meio de Alexandre. Com a sua morte, né, na verdade, Alexandre fez aí uma política, gente, de 10 anos de guerra, 10 anos conquistando, sem voltar para casa,
Seus generais estavam cansados, já não aguentavam mais essa política expansionista. Né? O que o Alexandre quer? Já tem um super império, para que ele quer conquistar mais ainda? Qual a função disso? Então, já havia um descontentamento entre seus generais. E aí, quando ele falece, né, e ele não tinha herdeiros, ele não tem filhos, então quando ele falece, o império vai ser dividido entre por favor, né, os generais de Alexandre o Grande. Tá? Então, o império vai ser dividido entre os generais. É interessante esse ponto, porque o que nós vamos ter aí, né? Nós vamos ter uma situação interessante que Alexandre, ele vai, com a morte dele, os seus generais vão assumir as áreas imperiais, passando a governar, né? Passando a ter poder perante essas áreas. É o que vai acontecer, por exemplo, com o general Ptolomeu. O general Ptolomeu, né, general de Alexandre no Egito, vai se proclamar faraó do Egito. Então vai começar a dinastia ptolomaica, né, e ele vai ser o cara que... Cleópatra é descendente desse general Ptolomeu. Tudo bem? Então é o ponto aí que acontece após aí a morte de Alexandre o Grande. Aqui, uma das batalhas fantásticas, quando ele vence Dario III, né? É uma das maiores batalhas já vistas em lugares campais, com um exército muito menor. Alexandre colocou os persas para correr. Aquele filme, Alexandre o Grande, com Colin Farrell, é fantástico. Tá? É uma filmografia muito fiel à história de Alexandre, vale a pena como elemento histórico. Né? Vocês já estão maiorzinhos, não tem mais problema de ficar com medo de algumas ceninhas estranhas, moral, político, civil, então vale a pena, tá bem interessante, tudo bem? E aí, coloquei essa imagem final aqui, ó. Isso aqui é a área de expansão do Império de Alexandre. Aqui fica a Macedônia, no norte da Grécia, né? Então, a área da Macedônia. Aqui fica a Grécia, então, a região da Grécia que Alexandre vai conquistar primeiro, tá? Vai tomar essa área primeiro aqui, tá certo? Então, tudo isso aqui passa a ser de Alexandre. E aí, com o domínio do exército grego sob seu comando, lembrando que os persas não vão participar dessas conquistas de Alexandre, tá? Vão ser birrentos, não vão fazer parte desse processo. Alexandre vai conquistar os Balcãs, a Península Balcânica, vai conquistar a área aqui do Mar Negro, do Mar Cáspio, né? Vai invadir toda essa região, gente, né? Do Oriente Médio, do Oriente Próximo, todo o Oriente Médio, aqui a região da Fenícia, da Palestina, do Egito, passa sob controle de Alexandre, né? Vai dominar a Babilônia, a capital do Império Persa, e aí o cara vai avançar, conquistando essas áreas até aqui, ó. Aqui é a fronteira da Índia. Vou pegar um outro risco aqui com uma outra cor, vamos pôr de azulzinho bem clarinho. Isso aqui é o rio Indo. Então, ele chegou na Índia, tá? Conquistando a região. Vamos tirar essas cores que eu coloquei para vocês verem uma outra coisa. Esses pontos aqui, ó, todos esses pontinhos brancos, são cidades que ele fundou nos moldes das cidades gregas. Ou seja, são cidades fundadas, né, por Alexandre para divulgar a cultura grega, para divulgar a cultura helênica, vamos dizer assim, aos povos considerados bárbaros. Alexandre, pouco egocêntrico, vai dar, a maioria das cidades vai receber o mesmo nome, ó, Alexandria, né, cidade de Alexandre, Alexandria, 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 Alexandria de novo, aqui também, olha lá, Alexandria, né, outra Alexandria, 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 Alexandrópolis, mudou um pouquinho o termo da palavra, né? Então vai fundar várias cidades, esses pontos vermelhos são cidades que receberam o nome de Alexandria. E é interessante, se a gente olhar os territórios atuais, os gregos, então, conquistaram áreas, né? Do Irã, do Iraque, do Afeganistão, do Azerbaijão, né? Da região do Paquistão, da Índia, tudo isso domínio de Alexandre. E por onde ele foi, ele levou com ele a cultura grega, né? Levou a filosofia, os desenvolvimentos, né? A tecnologia grega, os elementos da democracia, os elementos políticos, né? O treinamento dos espartanos, tudo isso ele leva para esses pontos, né? Conquistados por ele, tá certo?
E com a morte de Alexandre, todo esse império vai ser dividido entre seus generais. Vamos aqui para os minutos finais de nossa aula. O prof vai parar de compartilhar a tela dele. Voltando aqui, eu vou falando e passando a mão no cabelo, a careca só vai aparecendo. Vamos olhar o chat. Se tem alguma perguntinha de vocês. Ah, por que os persas ficaram do lado dos espartanos naquele momento? É porque naquele momento ali da Guerra do Peloponeso, os persas vão agir meio como, vamos dizer assim, agentes do mal mesmo, né? Vamos fazer diplomacia desse lado aqui, vai que os espartanos vençam tudo e se alinhem a nós. Então é mais politicagem mesmo, tá? Era um elemento de politicagem. E como os gregos estavam lutando entre si, qualquer ajuda que viesse de fora, oferecendo equipamento, armas ou subsídios, era válido. Então os caras também aceitaram esse processo. Tudo bem? Pessoal, vamos lá fazer um fechamento. Falamos então de Grécia, fizemos aí, né, nas aulas passadas, período pré-homérico, homérico e arcaico, com a cidade de Atenas. Hoje, entramos com o período arcaico, a cidade de Esparta. Entramos no período clássico, que é o período das guerras, Guerra Médica e Guerra do Peloponeso. Guerra Médica, conflito contra os persas. Guerra do Peloponeso é um conflito entre a Liga de Delos, comandada por Atenas, versus a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta e com apoio de Corinto, né? E aí, domínio macedônico, invasão macedônica, período de Alexandre o Grande, chamado de período helenístico, caracterizado pela fusão da cultura grega com a cultura bárbara oriental. Seria a cultura egípcia, a cultura persa, né? Alexandre vai se caracterizar por respeitar a cultura do vencido, por divulgar a cultura grega, fundar cidades nos moldes gregos, incentivar o casamento com mulheres dos povos dominados para gerar uma miscigenação e criar uma supercultura, né? Um processo de globalização. Com a morte dele, divisão do império entre seus generais. Tudo bem, gente? A tarefinha da semana já foi mandada, já devem estar postando para vocês lá no site. E semana que vem a gente entra com Roma, tudo bem? Finalizando a apostila 1 e entrando na apostila 2, se Deus quiser. Tudo bem, gente? Fico à disposição de vocês. Eu tenho aqui uns 40 minutos antes da outra aula, então eu vou agora lá no Classroom, vou colocar esse slide para ficar à disposição. Tudo bem? Um abração, fiquem com Deus e até semana que vem. Muito obrigado. Eu que agradeço realmente a participação de todos.